Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é dessa regatinha que a gente vai confeccionar a lista de material que está aparecendo aí na lateral do seu vídeo. Se você quiser ver outros modelos de regatas, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela e acessar a nossa playlist. Não esqueça de nos seguir no Instagram, eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. Bem, antes da gente começar a nossa peça, a gente precisa definir algumas medidas que são importantes para a gente poder dar início. A primeira medida é o comprimento que a gente quer a nossa peça. Vocês irão pegar uma fita métrica, irão colocar no ombro e medir de forma vertical até vocês alcançarem o comprimento que vocês querem que a sua peça tenha, tá bom? Só para dar aqui como exemplo, digamos que a minha peça vai ter de comprimento 60 centímetros. 60 centímetros. A outra medida importante é a altura da cava do braço. Essa abertura bem aqui, olhem só. A altura da cava do braço. Para essa medida, eu tenho sugestão. Está aí aparecendo aí na sua tela a minha tabela com sugestões de medidas de altura da cava do braço para os tamanhos P, MG e GG. Vocês podem seguir a tabela ou vocês podem tirar a medida de uma peça que vocês gostem ou em vocês mesmos, enfim. Eu vou aqui exemplificar que para minha peça eu vou fazer uma altura da cava do braço de 21 centímetros. Ok, agora a gente precisa definir uma outra medida, tá? Que é essa medida bem aqui. A gente já tem o comprimento da peça, a gente já tem a cava do braço, mas agora a gente precisa dessa medida bem aqui. Por que a gente precisa dessa medida? Porque a gente vai começar a nossa peça de baixo para cima, tá? A gente vai trabalhar de forma circular, de baixo para cima. E vai chegar um momento que a gente vai chegar aqui, na hora de abrir a cava do braço. Então, a gente precisa saber que momento vai ser esse. Por quanto tempo a gente vai trabalhar de forma circular até parar e trabalhar frente e costas separadamente, ok? E como a gente vai chegar nesse resultado aqui? Cálculo básico de matemática. Você vai pegar o comprimento da peça, que no meu exemplo foi 60 centímetros, menos a cava do braço que você determinou para sua peça, que no meu exemplo foi 21 centímetros. 60 menos 21 é igual a 39 centímetros. Ou seja, eu vou trabalhar essa etapa aqui por 39 centímetros. Eu vou chamar essa etapa aqui de altura antes da cava, 39 centímetros. Ok, pessoal? Então, de início, são essas medidas que vocês precisam ter aí no trabalho de vocês, tá bom? Anotadinho. Faça o cálculo aqui para vocês definirem e vamos começar a nossa peça. Bem, como vocês viram na nossa lista de material, eu vou utilizar o fio cordonê da Círculo. O fio cordonê, ele é bem fininho, tá bom, pessoal? Ele é bem fininho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Olha só. E eu sei que muitas pessoas não curtem trabalhar com fio muito fino, tem dificuldade, sente dores nas mãos, enfim. Eu, particularmente, também não gosto de trabalhar com fio muito fino. Então, se você quiser usar o cordonê, mas também tiver essa dificuldade, a minha sugestão que eu dou para vocês, que inclusive foi o que eu fiz, é trabalhe com 2 cabos ao mesmo tempo. Então, você abre 2 novelos do fio cordonê e trabalhe com 2 cabos ao mesmo tempo, que vai ficar bem mais tranquilo, tá bom? Foi isso que eu fiz na minha peça. Só que se você realmente quiser usar apenas um cabo, não tem problema nenhum. A nossa peça será feita por medidas, então você não precisa mudar nada na nossa receita. É só seguir a medida, trabalhando com o fio cordonê, seja de 2 cabos, seja com cabo, ou seja com o fio que você quiser, tá bom? Simples assim. Eu vou aqui iniciar a nossa peça com uma amostra do nosso ponto, como eu sempre faço aqui. Para essa amostra, eu vou trabalhar com um fio mais grosso e mais claro,
para facilitar, para que vocês vejam os detalhes do ponto e mais à frente eu venho com a minha peça com o fio cordonê utilizando 2 cabos e vou dar continuidade a partir dela, ok? Para iniciar o nosso trabalho, nós vamos precisar fazer um cordão de correntes que seja múltiplo de 8, ou seja, a gente vai trabalhar de 8 em 8 correntes até atingirmos o tamanho que a gente precisa. Qual é o tamanho que a gente precisa? A gente precisa atingir o tamanho da circunferência do busto de quem vai utilizar a peça, tá bom? Na tela você tem a minha tabela com sugestões de circunferência do busto para os tamanhos P, M, G, GG. Pode seguir a tabela ou pode fazer o que eu sempre aconselho aqui. Tire a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar. Ok, pessoal? Depois que vocês atingirem o tamanho que vocês precisam, vocês irão fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a primeira carreira fazendo uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Uma corrente de separação. Vamos pular 3 pontos da base e no quarto ponto a gente vai fazer um leque da seguinte forma. E esse leque vai ser sempre feito dessa forma. 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma corrente e 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Uma corrente, pula 3 pontos da base, no quarto ponto, um ponto baixo. Uma corrente, pula 3 pontos da base, no quarto ponto a gente repete o leque. 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente, pula 3 pontos da base, no quarto ponto faz um ponto baixo, e aí você repete tudo de novo até o fim da carreira. Cheguei aqui no finzinho da carreira, fiz o último leque, vou fazer uma corrente e vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz, ficando a nossa primeira carreira dessa forma. Vou fazer aqui 3 correntes para ganhar altura. E aqui nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto puff da seguinte forma. Vou laçar aqui o fio no topo, vou entrar na mesma base, no mesmo ponto, vou laçar embaixo e vou levar lá pra cima. Eu vou chamar isso aqui, esse movimento que eu fiz, de laçada. Essa aqui é a primeira laçada. Eu costumo segurar a laçada com o dedo aqui, para que ela não fique perdendo a altura, tá? Para que ela não encolha. Você pode fazer a mesma coisa se você quiser. Vou fazer mais uma laçada. Laço em cima, entro na base, laço embaixo e puxo. Vou fazer a terceira, laço em cima, entro na base, laço embaixo, puxo. Vou fazer a quarta e última, laço em cima, entro na base, laço embaixo e puxo. Se você quiser fazer mais laçadas, o seu ponto puff vai ficando mais gordinho. Se você quiser fazer menos, também pode, o seu ponto puff vai ficar mais magrinho e aí você decide o que você quer pro visual da sua peça, tá bom? Vou laçar mais uma vez e vou passar essa laçada por dentro de todas que estão na agulha, com exceção daquela que vem das correntinhas, ou seja, da primeira laçada. Ficando aqui 2 laçadinhas na agulha, vou laçar novamente e vou passar por dentro delas 2. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto puff. 3 correntes de separação e um ponto baixo no topo do leque, onde a gente tem uma correntinha. 3 correntes de separação e no ponto baixo da base eu vou fazer mais um ponto puff, só que dessa vez as minhas correntinhas não estão saindo de baixo, tá? Estão saindo daqui de cima. Então, eu vou direto para as laçadas. Faço a primeira, faço a segunda, faço a terceira e faço a quarta. Laço mais uma vez, passo por dentro de todas, com exceção da primeira, laço de novo, passo por dentro das 2. 3 correntes, um ponto baixo sobre o topo do leque. 3 correntes, ponto puff sobre o ponto baixo. E aí, a gente vai repetindo isso aqui até o fim da carreira.
Cheguei aqui no finzinho da segunda carreira, fiz o ponto baixo sobre o último leque, vou fazer 3 correntes e vou encerrar a carreira fazendo um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto puff dessa carreira. Vamos agora para a terceira carreira, e na nossa terceira carreira a gente volta a repetir a carreira de leque, só que a gente começa um pouquinho diferente. Vamos começar com 3 correntes que equivalem a um ponto alto, e no mesmo ponto a gente vai fazer mais 2 pontos altos. A gente está fazendo aqui, pessoal, a metade do leque. A gente vai completar esse leque apenas no fim da carreira, tá bom? Uma correntinha e um ponto baixo que a gente vai fazer sobre o ponto baixo que já está sobre o leque da primeira carreira, tá bom? Dessa forma. Ponto baixo sobre ponto baixo. Uma correntinha e sobre o ponto puff a gente vai fazer o leque. 3 pontos altos. Uma corrente e 3 pontos altos. Uma corrente, ponto baixo sobre ponto baixo. Uma corrente, leque sobre ponto puff. Uma corrente, ponto baixo sobre ponto baixo, e a gente segue assim até o fim da carreira. Estamos chegando aqui no final da terceira carreira, tô fazendo aqui o último leque inteiro, fiz a correntinha e vou fazer o ponto baixo sobre o último ponto baixo. Uma correntinha, e agora o que falta é a gente completar o leque que a gente deixou pela metade. Então, eu venho no mesmo ponto onde eu fiz os 3 pontos altos e vou fazer mais 3 pontos altos. A correntinha que a gente tem nos leques que separam os 3 pontos altos, 3, 3, a gente vai substituir por um ponto baixo que a gente vai fazer na terceira corrente, contando de baixo para cima. Dessa forma aqui. Assim, a gente encerra a terceira carreira e para começar a quarta carreira, a gente vai fazer outro ponto baixo, pegando esse que a gente acabou de fazer. Olhem só, a gente vai entrar com a agulha dentro do leque e vai fazer o ponto baixo. 3 correntes. E assim como a gente já repetiu a carreira de leque, agora a gente vai repetir a carreira de ponto puff. O que tem de diferente da segunda carreira para a primeira é a maneira de começar, tanto na carreira de leque quanto na carreira de ponto puff. Essa segunda carreira de ponto puff começou com um ponto baixo, 3 correntes, e aqui a gente já vai para cima do ponto baixo da base e vai fazer o primeiro ponto puff. 3 correntes, um ponto baixo sobre o leque seguinte, e assim a gente segue da maneira que a gente já aprendeu a fazer. Vamos até o fim da carreira. Tô chegando aqui no final da quarta carreira, fiz o último ponto puff, vou fazer 3 correntes e vou encerrar a carreira fazendo ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Bem, pessoal, o que a gente tem agora aqui são 4 carreiras concluídas, e o que a gente vai fazer agora é repetir essas 4 carreiras do jeitinho que elas começaram e terminaram, tá bom? Por exemplo, a quinta carreira é a repetição exata da primeira. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a quinta carreira vai começar, só para vocês verem como é exatamente igual, e aí vocês irão dar continuidade ao trabalho de vocês, repetindo o que vocês aprenderam aqui. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês voltam esse vídeo até o início e faz as próximas carreiras assistindo o que vocês fizeram anteriormente, tá bom? Repetindo exatamente a mesma coisa. Eu vou aqui, a minha quinta carreira vai ser exatamente igual à primeira, vai ser a repetição da primeira. E na primeira carreira, a gente começou fazendo uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto. Fizemos também uma corrente e um leque. Para o leque, como o leque estava na correntinha, a gente pulou 3 pontos, mas como vocês já sabem, o leque ele vai ficar sempre sobre o ponto puff, que está bem aqui. E aí vocês podem ver que esse leque da quinta carreira está exatamente na mesma direção do leque da primeira carreira. Olhem só. Na mesma direção.
uma correntinha, ponto baixo sobre ponto baixo, e aí eu dou continuidade até o fim da carreira, e é isso que vocês irão dar continuidade também. Repetir as carreiras do jeito que vocês aprenderam. E vocês irão repetir até quando? Até a medida que vocês encontraram, tá? Para a altura antes da cava do braço, tá? Que a gente fez aquela anotação. Até antes da altura da cava. Ok, pessoal? Então, agora eu vou trazer para vocês a minha peça no tamanho original, com o fio do trabalho, que é o fio cordonê, para vocês verem como está ficando, e a gente dá continuidade a partir de lá. Vamos... Bem, pessoal, então aqui está o meu trabalho no tamanho original, feito com fio cordonê. Aqui eu já alcancei a altura antes da cava que eu preciso. A partir de agora, eu começo a dividir o meu trabalho, divido em frente e costa e trabalho essas duas partes separadamente, tá? Como vocês podem ver, a minha última carreira é uma carreira só de leque, tá? Eu preciso que vocês também deixem carreira de leque por último no trabalho de vocês. Se vai ser a repetição da primeira carreira de leque ou a repetição da segunda, não faz diferença. Entretanto, deixa eu mostrar aqui onde está o final da minha carreira. Como vocês podem ver, o final da minha carreira está no topo do leque. Eu preciso que o de vocês estejam aqui também. Então, se o final da sua última carreira estiver no ponto baixo, esse ponto baixo que fica entre os leques, eu peço que vocês caminhem com pontos baixíssimos até vocês chegarem no topo do leque mais próximo, ok? Simples assim, é só isso que vocês precisam fazer para que vocês iniciem a próxima carreira no topo de algum leque. Agora, a gente vai começar a divisão. Esse marcador que está aqui, ele está só segurando o meu ponto para não desmanchar. Ele não tem importância na nossa divisão frente e costa. Mas agora eu vou colocar marcadores importantes. E o meu primeiro marcador, eu vou colocar no ponto baixo antes desse leque que está segurando o ponto, tá? No leque que encerrou a carreira. Então, antes do leque que encerrou a carreira, você vai colocar o marcador no ponto baixo. Esse marcador aqui, ele indica que aqui vai ser um ponto de cava, tá bom? Agora, eu vou me aproximar para vocês verem melhor o que eu vou fazer. Então, aqui eu tenho o marcador, que está marcando um ponto de cava. Vou deixar ele no cantinho. Aqui eu tenho o primeiro leque da frente, e eu vou colocar esse primeiro leque da frente sobre o primeiro leque de trás. Vou para o próximo leque e vou fazer a mesma coisa, colocando o leque da frente sobre o leque de trás. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo os leques em pares, tá? Olha só, o leque da frente e o leque de trás. O leque da frente e o leque de trás. Você vai fazer a mesma coisa. Só que aí tem um detalhe. Pode ser que você tenha uma quantidade par ou uma quantidade ímpar de leques. Se você tiver uma quantidade par de leques, até o fim da carreira, todos os leques vão ter um parzinho, tá bom? Todos os leques vão ter um parzinho. Agora, se você tiver uma quantidade ímpar de leque, quando você chegar lá no finalzinho, um leque vai estar sobrando. Olhem só, cheguei aqui no meu final, aqui eu tenho o leque da frente sobre o leque de trás, e olhem só, eu tenho um leque aqui sobrando. Vou pegar aqui o leque da frente e o leque de trás para vocês verem como é só um que está sobrando. Nesse caso do leque que está sobrando, o que é que você vai fazer? Você vem com um marcador e vai colocar esse marcador no ponto baixo antes do leque que está sobrando. Aqui. Esse marcador está marcando um outro ponto de cava, o segundo ponto de cava. Ou seja, pessoal, um dos lados vai ter um leque a mais. E esse lado que vai ter o leque a mais, eu vou deixar para a parte de trás da peça, tá bom? A parte da frente vai ter um leque a menos. Mas isso só vai acontecer em quem tem uma quantidade ímpar de leque. Para você que tem uma quantidade par de leque e todos os leques tiveram o parzinho, quando você chegar no fim da carreira, o que vai ter aqui do lado é um ponto baixo. Então, vocês irão colocar o leque no ponto baixo que está exatamente aqui do ladinho, tá bom? E aí, vocês terão a mesma quantidade de leques de um lado e de outro. Ok, pessoal? Simples assim. Então, agora eu vou voltar para onde eu parei com a carreira e vou começar a trabalhar a partir daqui.
E o que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou dar início a mais uma carreira normalmente, só que eu vou trabalhar até eu chegar lá próximo do marcador, tá? Do primeiro marcador aqui, tá? Do marcador que está do outro lado. Então, eu fiz aqui um ponto baixo, nesse mesmo ponto, 3 correntes, e vou fazer aqui o ponto puff. Esse trabalhozinho aqui vocês já sabem como fazer, eu vou seguir até eu chegar lá próximo do outro marcador, tá bom? Vamos lá. Bem, então aqui eu tô chegando próximo ao marcador, observe que aqui eu tenho ponto puff, e entre o ponto puff e o marcador, falta aqui apenas um leque. Eu vou fazer 3 correntes, vou fazer um ponto baixo no leque, e daqui eu já vou virar, tá bom? Viro o trabalho, vou fazer um ponto baixo sobre esse ponto baixo, uma corrente, leque dentro do ponto puff, leque sobre o ponto puff, perdão, e aqui eu vou dar continuidade até eu chegar lá no fim da carreira novamente. Vamos lá. Olhem só, aqui tá o ponto baixo que eu encerrei a carreira anterior, e aqui está o último leque dessa nova carreira. Vou fazer uma correntinha, eu venho sobre o ponto baixo e faço um ponto baixo. As nossas carreiras, elas irão sempre encerrar e começar no topo do leque, tá bom? No topo do leque. Exatamente como eu comecei bem aqui, ó, no topo do leque. Então, eu preciso agora caminhar para o topo desse leque para eu iniciar a próxima carreira. Então, eu vou virar o trabalho e vou caminhar com pontos baixíssimos até eu chegar no topo desse leque. Cheguei no topo do leque, vou fazer um ponto baixo dentro dele. E aqui eu sigo fazendo 3 correntes e o ponto puff nos pontos baixos. Vou fazendo isso aqui até eu chegar lá no fim da carreira. Vamos lá. Chegando aqui no finzinho da carreira, esse aqui, pessoal, é o meu último leque, tá? Do fim da carreira. Olhem só onde está o marcador. Aqui tudo já é diminuição. E como eu disse, a gente vai sempre começar e encerrar a carreira no topo do leque. Então, eu venho aqui no topo desse último leque, faço um ponto baixo. E daqui eu já volto para mais uma carreira, tá? Então, eu viro o trabalho, faço um ponto baixo, uma correntinha e faço leque sobre o ponto puff. E aí, vocês irão dar continuidade a isso aqui, tá bom? Quando eu chegar no fim da carreira, a gente volta para eu explicar mais uma coisinha aqui para vocês. Vamos lá. Tô chegando aqui no nosso finzinho de carreira, fiz o último leque da carreira, vou fazer uma correntinha, que já tá feita, e vou fazer um ponto baixo aqui sobre o ponto baixo que encerrou a carreira anterior. Pronto. Agora eu vou abrir para mostrar uma coisa aqui para vocês, pra gente poder conversar. Bem, como vocês podem ver, esse marcador aqui é aquele marcador que a gente colocou para marcar os pontos de cava. A gente tá trabalhando aqui a parte da frente da peça, e essas carreiras que a gente vem fazendo na parte da frente da peça, elas tiveram diminuições tanto no começo quanto no final da carreira, como vocês podem ver aqui esse recuo, tá bom? Fizemos carreiras com diminuições. Se a gente for contar a quantidade de leques que a gente tem na primeira carreira que a gente fez só da frente e for comparar com a última, a gente vai ver que na última a gente tem menos leques. Ok. Nesse momento, pessoal, eu tenho aqui mais ou menos 5 ou 6 centímetros trabalhados com diminuições. Medindo a partir daqui da linha onde está o marcador, eu tenho mais ou menos 5, 6 centímetros trabalhados com diminuições. A partir da próxima carreira, eu não vou mais fazer diminuições. A partir da próxima carreira, eu vou trabalhar de forma reta, tá bom? E eu acho que essa medida aqui é o suficiente para todos os tamanhos. Porém, isso também acaba sendo algo pessoal.
Se de repente você vestir a peça e preferir que essa abertura da cava do braço fique mais cavada, você pode continuar fazendo diminuições até que esteja do modo que você prefere usar, tá bom? Sem problema nenhum. Mas eu vou parar de fazer diminuições a partir da próxima carreira, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Bem, a princípio, a gente vai fazer o que a gente já vem fazendo aqui para diminuir, que é caminhar com pontos baixíssimos até a gente chegar no topo desse leque, já que essa carreira aqui ainda faz parte da diminuição, tá? É a partir da próxima que a gente não vai mais diminuir. Então, eu vou aqui caminhar com pontos baixíssimos até eu chegar no topo dela. Vou fazer um ponto baixo dentro desse leque, e aqui eu vou iniciar a próxima carreira. 3 correntes, ponto puff sobre o ponto alto, e a gente segue assim até o fim da carreira. Vamos lá. Cheguei aqui no fim da carreira, tô aqui com o último ponto puff, vou fazer 3 correntes e vou fazer um ponto baixo no centro do último leque da carreira anterior. Como eu disse a vocês, a partir de agora a gente segue reto, então a gente vai fazer uma correntinha, vai virar o trabalho e vai fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo da base. Uma corrente e vai fazer um leque sobre o ponto puff e vai seguir a carreira até o final. Cheguei aqui no finzinho da carreira, fiz o último leque, fiz a correntinha, venho sobre o ponto baixo da carreira anterior e vou fazer mais um ponto baixo. Como eu estou agora trabalhando de forma reta, eu vou fazer 3 correntes. Esse ponto aqui onde eu estou fazendo 3 correntes, eu faria um ponto puff. Mas como ele vai ficar na lateral, e a gente vai fazer acabamento por aqui também, então eu vou fazer apenas 3 correntes que equivalem a um ponto alto, tá bom? Eu não vou construir um ponto puff aqui. E depois eu vou fazer mais 3 correntes de separação. Vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo sobre o primeiro leque. 3 correntes, e agora eu volto a fazer os pontos puffs normalmente até o fim da carreira. Vamos lá. Cheguei aqui no fim da carreira, fiz o último ponto puff, fiz as 3 correntes, vou fazer um ponto baixo no último leque da base, porém, como dessa vez a gente não vai fazer mais diminuição, então eu vou fazer aqui 3 correntes, continuando a carreira. E para agora sim, encerrar a carreira, eu vou fazer um ponto alto sobre o ponto baixo da base. Esse ponto alto, ele está substituindo aqui o que seria um ponto puff, tá? Então, aqui a gente tem a nossa carreira de forma reta, nossa segunda carreira feita de forma reta, sem diminuições. Antes de eu dar continuidade, eu quero explicar mais uma coisinha aqui para vocês nas nossas anotações. Agora, pessoal, antes da gente continuar, a gente precisa definir a profundidade do nosso decote, tá? O quão profundo a gente quer que o nosso decote fique. Eu vou fazer um decote bem simples, tá? Um decote quase quadrado. E para você definir a profundidade do seu decote, você vai precisar fazer o seguinte: pegar uma fita métrica, colocar aqui no ombro mesmo, tá? Colocar no ombro e medir até você alcançar a profundidade que você quer o seu decote. Você vai imaginar uma linha imaginária em você, tá? Imaginar uma linha imaginária ficou redundante, mas vocês entenderam, tá? Vocês irão imaginar uma linha em você demarcando a profundidade do seu decote, tá? Ah, eu quero que o meu decote fique aqui bem na entrada dos seios. Então, o que você vai fazer? Você, com essa fita métrica, você vai medir até alcançar onde seria essa linha imaginária, tá bom? Digamos aqui também, só um exemplo, digamos que a profundidade do meu decote, vou colocar aqui, profundidade do meu decote, seja de 10 centímetros. Eu quero 10 centímetros de profundidade do decote. Ok, já sei que a profundidade do decote é 10 centímetros. Mas agora eu preciso saber como eu estou fazendo o trabalho. De baixo para cima, eu preciso saber em que momento eu vou parar
para começar a abrir o decote. Então, para isso, a gente novamente vai pegar o comprimento que eu determinei 60, e desse comprimento a gente vai tirar dessa vez a profundidade do decote, tá? Lembrando que esses aqui são os meus cálculos, vocês precisam fazer os cálculos de vocês. 60 menos 10 é igual a 50, ou seja, eu vou trabalhar aqui até que eu tenha atingido da base da primeira carreira até essa linha imaginária do decote, 50 centímetros, tá bom? Quando eu atingir os 50 centímetros, tá na hora de eu começar a fazer o meu decote, de eu abrir a peça na frente, tá bom? Então, vocês façam os seus cálculos, como vocês podem ver, são cálculos muito simples, muito fáceis de fazer. Façam os seus cálculos e dê continuidade ao seu trabalho. E antes da gente dar continuidade, eu quero dar aqui algumas explicações, inclusive eu quero continuar falando sobre o decote. Depois que a nossa peça estiver pronta, a gente vai fazer o acabamento por dentro do decote. Esse acabamento vai ser feito com carreiras de pontos baixos. Quantas carreiras? Quantas vocês quiserem. E quanto mais carreiras vocês fizerem, mais fechada vai ficar o seu decote. Portanto, na hora de definirem a profundidade do decote de vocês e na hora de definirem a largura da alça de vocês, lembrem-se disso. O acabamento do decote vai fechar um pouquinho mais, o decote, vai deixar a alça um pouco mais larga, para que vocês consigam realmente deixar o trabalho mais próximo do que o que vocês querem, tá bom? Na hora de fazer o acabamento, vocês vão conseguir controlar mais a espessura da alça, a profundidade do decote, ok? Lembrem-se disso na hora de definir esses dois valores. Um outro detalhe é, nesse momento, eu já alcancei a minha linha imaginária do decote, ou seja, o meu próximo passo é fazer as alças. Mas se vocês acharem que ainda não dá para abrir a alça na peça de vocês, se vocês precisam fazer mais carreiras, é só vocês seguirem com o trabalho de vocês, lembrando que vocês precisam fazer de forma reta, tanto no início quanto no fim da carreira, tá bom? Sigam de forma reta. Um outro detalhe é que é importante que a última carreira trabalhada antes de começar a fazer as alças seja a carreira com ponto puff. Por quê? Porque essa carreira é reta, então vai ficar mais fácil fazer o acabamento depois nela do que sobre a carreira de leques, que é uma carreira pontilhada, uma carreira com ondas, enfim. Bem, e o primeiro passo para a gente começar a fazer as nossas alças é definir a largura que elas terão, tá bom? Lembrem-se do que eu falei ainda há pouco sobre o acabamento, deixar as alças mais largas também, tá? Eu defini que a largura da minha alça vai ter mais ou menos em torno de 5 centímetros, tá? Aproximadamente 5 centímetros. Então, eu vou medir de fora para dentro e eu vou colocar o marcador no topo do leque que está mais próximo da medida que eu defini. Então, aqui eu vou medir de fora para dentro e o leque mais próximo é esse aqui. Vou levantar aqui para vocês verem melhor. Olhem só, o leque mais próximo da medida que eu defini é essa bem aqui, esse leque bem aqui. Então, é sobre ele que eu vou colocar o marcador. Esse marcador está indicando que essa aqui vai ser a largura da minha alça. Então, agora a gente vai dar continuidade. Eu vou subir aqui de forma reta, tá? Do lado da cava, a gente vai seguir de forma reta. Vou fazer 3 correntes. Como vocês sabem, esse ponto alto que está embaixo, ele representa um ponto puff, aqui ficaria um ponto puff. E sobre os pontos puffs, a gente tem o leque. Como a gente está no cantinho, a gente vai fazer só a metade desse leque. Então, essas 3 correntes já equivalem a um ponto alto e a gente vai fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo lugar. Dessa forma aqui. Uma correntinha, um ponto baixo sobre o ponto baixo. Uma correntinha, leque sobre o ponto puff.
uma correntinha, ponto baixo sobre o ponto baixo, que é onde eu coloquei o marcador. No meu caso aqui, é onde eu coloquei o marcador. Ou seja, eu já cheguei aqui na largura que eu defini para minha alça. Porém, eu não quero que a minha peça, que o meu decote fique quadradão. Como eu falei, iria ser um decote quase quadrado, mas não necessariamente quadrado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui mais um leque, tá? Uma correntinha. No ponto puff seguinte, eu faço outro leque. Uma correntinha, um ponto baixo sobre o ponto baixo. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou virar o trabalho e eu vou caminhar com pontos baixíssimos até eu chegar no topo desse leque aqui, tá? Eu vou fazer uma espécie de curvinha. Se você quiser deixar essa curva maior, você pode, por exemplo, fazer mais um leque depois da sua marcação, tá? E aí, você vai diminuindo até você chegar na direção da marcação. Eu vou aqui fazer pontos baixíssimos até eu chegar lá no topo desse leque. Vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntes. Ponto puff. E eu vou seguir até o fim da carreira. Tô chegando aqui no fim da carreira, tô fazendo o último ponto puff, vou fazer 3 correntes e vou fazer um ponto baixo aqui sobre a primeira corrente, contando de cima para baixo das 3 que eu fiz para subir a carreira anterior. Daqui eu vou voltar, eu volto aqui fazendo uma correntinha, virando o trabalho, fazendo um ponto baixo sobre o ponto baixo. E eu vou seguir fazendo o nosso trabalho até a gente chegar aqui no finzinho da carreira, tá bom? Vamos lá. Cheguei aqui no finzinho da carreira, olhem só, vou fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo. E como eu ainda não cheguei na direção do marcador que eu coloquei, demarcando a largura da minha alça, então eu vou virar e vou continuar fazendo a diminuição aqui. Caminhar com um ponto baixíssimo até eu chegar lá no topo. Aí, como vocês podem ver, a partir de agora, eu já estou na direção do marcador, ou seja, eu já cheguei na largura que realmente eu quero a minha alça. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir de agora, eu vou seguir reto. Fiz um ponto baixo aqui, vou fazer 3 correntes e vou fazer o ponto puff. Três correntes, um ponto baixo sobre o leque, 3 correntes, encerra a carreira com um ponto alto sobre o ponto baixo. Um ponto alto que substitui o ponto puff. Olha como tá ficando. Vamos subir fazendo aqui a metade do leque, já que na parte de baixo a gente tem um ponto alto que representa um ponto puff. E essa carreira já é uma repetição, né? A gente fez ela ainda agora aqui. Começou com 3 pontos altos, uma corrente, um leque, um ponto baixo sobre o ponto baixo, uma corrente, um leque sobre o ponto puff. Uma corrente, e aqui a gente chegou no limite da alça. Aliás, eu cheguei no limite da minha alça. Se você ainda não tiver chegado, você continua, tá? Eu já cheguei, então, o que quer dizer que aqui eu já volto novamente e a partir de agora eu também vou reto desse lado, tá? A partir do momento em que eu alcanço aqui
a direção que eu coloquei o marcador, eu sigo reto dos dois lados. Então, aqui vocês precisam observar como está o trabalho de vocês para vocês saberem como vocês irão começar. Aqui, por exemplo, sobre o ponto baixo, eu vou fazer um ponto puff. Como eu estou no cantinho, eu faço apenas 3 correntes. 1, 2, 3 correntes que equivalem a um ponto alto. 1, 2, 3 correntes que são correntes de separação. Viro o trabalho. Faço um ponto baixo. 3 correntes. Um ponto puff sobre o ponto alto, sobre o ponto baixo, perdão. 3 correntes, um ponto baixo sobre a primeira corrente, contando de cima para baixo, das 3 que a gente começou a carreira anterior. E vai ficando assim. Agora, o que eu faço aqui sobre esse ponto é uma corrente e um ponto baixo. Já estou confundindo aqui os elementos, um ponto baixo sobre esse ponto baixo, uma corrente, um leque sobre o ponto puff. Uma corrente, um ponto baixo sobre o ponto baixo, uma corrente, aqui cheguei no cantinho, eu tenho aqui 6 correntes, eu vou pular as 3 mais próximas, e na quarta corrente eu vou fazer 3 pontos altos, que irão representar a metade do leque. Para vocês saberem qual é o ponto que vocês irão fazer, observem o trabalho de vocês. Você já sabe aqui sobre o ponto puff, vocês desenvolvem um leque, e vocês sabem também que esses pontos altos aqui dos cantos, eles representam um ponto puff, então sobre ele a gente sempre faz a metade de um leque. E aí, pessoal, vocês irão seguir a alça de vocês até vocês atingirem o tamanho que vocês precisam. E qual é o tamanho que vocês precisam? A gente definiu, no começo desse vídeo, a altura da cava do braço, tá? O tamanho da abertura que a gente queria para nossa peça. Esse marcador bem aqui, como vocês podem ver, é aquele marcador que a gente colocou demarcando o ponto de cava, ou seja, aqui é a frente, aqui já é as costas do trabalho. O que que vocês irão fazer? Vocês irão pegar uma fita métrica, irão colocar na linha onde está esse marcador, tá bom? Na carreira onde está esse marcador, e irão medir para cima e farão essas carreiras, essa alça, até que você atinja a altura que você determinou para a cava do braço. Eu, por exemplo, eu disse que eu ia fazer a minha peça, lá nos meus exemplos, eu falei que eu ia fazer até 21 centímetros. Então, 21 tá bem aqui, ó. Então, eu continuaria fazendo essas alças até eu chegar nos 21 centímetros. E vocês irão fazer a mesma coisa até que vocês alcancem a medida que vocês definiram para a alça de vocês, ok? Quando eu terminar esse lado, eu volto para a gente falar do próximo. Vamos lá. Bem, pessoal, então assim está a minha peça. Nesse momento, eu já alcancei com a minha alça a altura que eu quero para a cava do braço, já arrematei o fio e agora eu vou passar para o outro lado. E o primeiro passo, antes da gente começar a fazer a segunda alça, é a gente colocar o marcador exatamente na mesma posição que a gente colocou o primeiro. Para isso, a gente vai contar de fora para dentro qual foi o leque que a gente colocou o marcador. Eu coloquei o meu marcador no segundo leque, tá? Eu posicionei o meu marcador no segundo leque. Então, eu venho do outro lado, de fora para dentro, e vou colocar o marcador do segundo leque também. Primeiro, segundo. Nós começamos a tecer a alça do primeiro lado de fora para dentro. Só que dessa vez a gente vai fazer o contrário, a gente vai tecer de dentro para fora, porque fazendo dessa forma, a gente vai manter os leques das duas alças viradas para o mesmo lado. Se eu começar essa segunda alça de fora para dentro, da mesma maneira que eu fiz a primeira, cada alça vai ter os leques virados para o lado contrário. Uma vai ficar para o lado avesso, outra vai ficar para o lado direito.
e isso não vai deixar a peça com um aspecto legal, ok? Então, nesse caso aqui, a gente vai começar de dentro para fora. E se a gente vai começar de dentro para fora, a gente precisa entender onde a gente vai começar. Vocês devem lembrar, aqui eu vou mostrar aqui o meu trabalho, que quando eu comecei a tecer a primeira carreira da alça, eu fiz um leque a mais, certo? Eu fiz um leque a mais. Eu fui pro leque seguinte para que eu conseguisse fazer a diminuição e montar essa curva aqui. Então, se eu fiz um leque a mais, eu venho aqui onde eu coloquei o marcador e vou amarrar o fio no leque seguinte, tá? Se de repente você aqui pulou 2 leques, então desse lado você pula 2 também e amarra no segundo. Enfim, você tem que amarrar o fio exatamente na mesma direção que você foi na primeira carreira, tá bom? Eu vou amarrar aqui o todo. Daqui eu vou virar e eu vou começar a nossa carreira. Então, eu vou colocar aqui a agulha no mesmo ponto onde eu amarrei, vou laçar o fio para fazer aqui a correntinha inicial. No mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, eu vou fazer um leque. E aí, eu vou seguir. Eu creio que não preciso dar mais explicações, porque aqui vocês já devem ter entendido, né? Vocês irão trabalhar até aqui, do lado da cava, tá bom? Do lado da cava do braço. Do lado da cava do braço, vocês vão sempre seguir reto, mas quando vocês chegarem desse lado, vocês irão fazer diminuições até que vocês tenham chegado na mesma direção de onde vocês colocaram o marcador, tá bom? Simples assim. E aí, vocês irão fazer a mesma quantidade de carreiras que vocês fizeram na primeira alça. Ok, pessoal? Qualquer coisa, é só você dar uma olhada em como vocês fizeram a diminuição aqui nas cavas e seguir o trabalho de vocês até que as 2 alças estejam prontas. Vamos avançar o nosso trabalho. Bem, pessoal, então aqui está o meu trabalho. A parte da frente já está encerrada, inclusive eu já arrematei as 2 alças. Agora a gente vai passar para a parte de trás da peça, tá? E como é que a gente vai iniciar a parte de trás? A gente colocou 2 marcadores, olhem só, esses 2 marcadores para separar frente e costas. A gente vem aqui nesse marcador, esse marcador ele foi colocado no ponto baixo entre 2 leques. No leque que está antes do marcador, esse leque a gente usou para construir a parte da frente. Então, a gente vai amarrar o fio no leque que está depois do marcador, que inclusive eu já amarrei, tá? No leque que está depois do marcador, a gente vai amarrar o fio e começar a trabalhar a parte das costas. E a gente vai trabalhar a parte das costas até a gente chegar no último leque antes do próximo marcador, do marcador que está no outro ponto de cava, tá bom? A gente vai trabalhar até esse topo e daqui a gente volta. E o que que a gente vai fazer na parte de trás? A gente vai fazer na parte de trás a mesma quantidade de carreiras com diminuições que a gente fez na parte da frente, tá bom? Vocês devem lembrar que quando a gente começou a trabalhar a parte da frente, a gente fez diminuições nas primeiras carreiras, né? A gente vai fazer a mesma coisa aqui na parte de trás, diminuições nas primeiras carreiras. A princípio, a gente vai repetir exatamente a mesma quantidade de carreiras que a gente fez na parte da frente, tá? Se você fez 2 carreiras com diminuições na parte da frente, você faz 2 na parte de trás. Se você fez 5 na frente, você faz 5 atrás. Enfim, exatamente a mesma quantidade que você fez. Aí, quando você tiver feito a mesma quantidade de carreiras com diminuições, a gente volta para eu explicar para vocês como é que vocês irão dar continuidade. Lembrando que se vocês não conseguirem fazer essa parte aqui das diminuições sozinhos, só lembrando o que vocês fizeram, vocês têm a opção de voltar esse vídeo,
até o momento em que eu começo a ensinar a parte da frente e construir a parte de trás assistindo esse trecho do vídeo, porque é exatamente a mesma coisa que vocês irão fazer, tá bom? Então, eu não vou me prolongar aqui na parte de trás, porque o que a gente vai fazer aqui já foi ensinado nesse vídeo. É só vocês procurarem esse trecho e assistir, tá bom? Então, vamos avançar até a gente terminar as diminuições. Bem, pessoal, nesse momento, a gente tem na parte de trás a mesma quantidade de carreiras com diminuições que a gente fez na parte da frente, tá bom? Exatamente a mesma quantidade de carreiras. Agora, a gente vai dar continuidade. Só que essa continuidade terá dois caminhos diferentes. E eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou explicar agora, para que vocês entendam qual vai ser o caminho que vocês precisarão escolher para dar continuidade ao trabalho de vocês. Vocês devem lembrar que teve um momento em nossa peça em que a gente dividiu ela em frente e costas. E para fazer essa divisão, que foi quando a gente colocou os marcadores, eu coloquei os leques da frente sobre os leques de trás, arrumando eles em pares. E eu expliquei o seguinte: se você tiver uma quantidade par de leques na sua carreira, todos ficarão em dupla, certinho, o que vai fazer com que na hora da divisão, a sua parte da frente tenha a mesma quantidade de pontos da parte de trás. Porém, se você tiver uma quantidade ímpar de leques, quando chegasse no fim da carreira, um lequezinho iria sobrar, inclusive o meu sobrou. E eu sugeri que esse leque que estaria sobrando você deixasse para trás, certo? Certo. Pois bem, se você é do grupo que teve uma quantidade par de leques, que não sobrou o lequezinho no canto, então o que você vai fazer para continuar o seu trabalho é repetir tudo o que você fez na parte da frente. É só dar continuidade, tá bom, pessoal? É só dar continuidade até que você tenha na parte de trás a mesma coisa que você fez na parte da frente, tá bom? Faltando aqui apenas a costura. Aí você, depois que você igualar as duas partes, você avança esse vídeo aqui até o momento em que eu estiver fechando o ombro. Tá bom? Simples assim para quem teve uma quantidade par de leques que não sobrou lequezinho no canto. Agora, se você, assim como eu, sobrou leque no canto, a gente vai fazer algumas modificações, tá? A primeira modificação é: você precisa igualar a quantidade de pontos da parte da frente. E o primeiro passo para isso é você fazer uma carreira a mais de diminuições, tá bom? Uma carreira a mais de leques com diminuições. Então, para quem sobrou um lequezinho no final, o que você vai fazer agora é: você vai fazer mais uma carreira de leque com diminuição e depois mais uma carreira de ponto puff. Quando você fizer essas duas carreiras, a gente volta para eu explicar para vocês que sobraram um lequezinho, o próximo passo. Vamos lá. Bem, pessoal, então aqui está o meu trabalho. Eu também fiz uma carreira a mais com diminuições dos leques, já que, no meu caso, o meu trabalho também sobrou um lequezinho no canto, tá? Então, eu precisei também fazer essa diminuição a mais. Agora é o seguinte, pessoal. Agora a gente vai dar continuidade, repetindo na parte de trás tudo que a gente fez na parte da frente. Se você não conseguir fazer só olhando o que você fez, você pode voltar esse vídeo até o momento em que eu ensino a fazer a parte da frente, que eu começo a trabalhar de forma reta na parte da frente e fazer tudo de novo até as alças, tá? Mas tem um pequeno detalhe. Já que a gente tem uma carreira a mais aqui na parte da diminuição, no resto do trabalho, a gente vai precisar fazer uma carreira a menos, para que assim a gente tenha a mesma quantidade de carreira nas duas partes. E o que a gente vai fazer nesse caso? Vai ser bem simples essa modificação. A gente só vai parar a alça uma carreira antes da última carreira de leque. Só isso, tá? Só isso. A gente vai eliminar essa última carreira aqui de leque dos dois lados, para que assim a gente tenha na parte de trás a mesma quantidade de carreiras que a gente fez na parte da frente. Eu vou avançar o meu trabalho. Quando eu tiver já com as alças prontas, a gente volta para eu mostrar para vocês como unir aqui as duas alças. Vamos lá.
Bem, pessoal, olhem só como está a minha peça. Aqui a parte da frente, aqui a parte de trás, que ainda está com fio, olhem só. Desse lado aqui, eu já fechei o ombro, tá? Eu fechei o ombro e agora eu vou mostrar para vocês como eu fechei esse ombro, fechando esse outro exatamente da mesma forma, tá? Esse fechamento, pessoal, a partir de agora no vídeo é igual para todo mundo, tá? Agora é igual para todos, independente de quem teve uma quantidade ímpar ou par de leques, ok? Ok. Existem diversas maneiras de fechar esse ombro. Você pode fazer da maneira que você quiser, tá bom? Para você que já é mais habituado a fazer esse tipo de fechamento, você pode fazer da maneira que você quiser. Eu escolhi fazer aqui de uma forma bem simples, bem fácil, para facilitar mesmo a vida de quem está começando com produções de peças de moda. E eu escolhi pontos baixos, tá? Eu vou fazer o fechamento simples com pontos baixos. Só que o fechamento com pontos baixos, ele causa uma espécie de relevo aqui, ó, pro lado que você faz esse fechamento. Portanto, se você for fazer esse fechamento, eu sugiro que vocês coloquem a peça do lado avesso, tá? Vocês coloquem ela do lado avesso, porque quando vocês fizerem os pontos baixos, vai formar esse relevo, e o ideal é que esse relevo fique para o lado avesso. Assim, quando você virar a peça, ele fica para dentro, tá bom? Mas aqui é só uma sugestão. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer o fechamento desse lado aqui. Como vocês podem ver, o meu fio ainda está na peça, mas se você tiver arrematado, não tem problema, é só você voltar com o fio para o trabalho. Como o fio está na parte de trás, eu venho aqui na parte da frente, venho aqui no topo do ponto alto do cantinho e vou puxar. A minha última carreira da parte da frente, dessa parte aqui, ela não está igual à parte de trás, porque eu tinha uma quantidade ímpar de leques, então eu precisei reduzir a minha quantidade de carreiras na alça, tá? Por isso que está diferente. Mas para quem teve uma quantidade de carreiras par, está exatamente igual. Vou fazer uma correntinha e vou fazer o primeiro ponto baixo no mesmo ponto. Entro na frente e entro atrás. Aqui eu tenho 3 correntes de separação, eu vou fazer 3 pontos baixos. É um ponto baixo para cada ponto. Aqui eu tenho um ponto baixo sobre o leque e aqui eu tenho o ponto puff. Faço um ponto baixo pegando esses 2 pontos. Novamente, 3 correntes. Mais uma vez, eu faço 3 pontos baixos. Agora, eu tenho um ponto puff na frente e atrás um ponto baixo sobre o leque. Um ponto baixo. Mais uma vez, aqui eu tenho 3 correntes. Mais uma vez, 3 pontos baixos. Simples assim, tá? Simples assim, vocês podem fazer dessa forma, vocês podem fazer da forma que vocês se sentirem mais confortáveis de fazer. Aqui é apenas para facilitar. Vou entrar aqui no último ponto da frente e no último ponto da parte de trás. Aqui na parte de trás eu tenho 6 correntes, eu venho na terceira contando de baixo para cima, entro e faço um ponto baixo. O seu trabalho pode não estar exatamente igual ao meu, tá, pessoal? Não precisa. É só vocês entenderem aqui o que eu fiz e fazer igual. Um ponto baixo para cada ponto da base. Agora, é só vocês arrematarem, colocar a peça do lado direito, tá? Colocar o avesso para dentro novamente e a gente vai passar pro acabamento na parte do decote. Bem, pessoal, então aqui eu já fechei as 2 alças e já coloquei o lado avesso para dentro novamente. Nesse momento, eu estou com o lado direito para fora e eu estou com a minha peça com a parte de trás virada para mim, tá bom? Por quê? Porque é na parte de trás que eu vou amarrar o fio novamente, olhem só. Aqui está o meu fio amarrado na parte de trás. Aí, pessoal, eu quero mostrar para vocês as partes que formam todo esse decote para que vocês se localizem. Aqui, por exemplo, na parte de trás, a gente tem a parte reta, onde os pontos estão para cima, tá? A parte reta. Logo aqui do lado, olhem só, logo aqui do lado, a gente tem a curva, onde a gente fez diminuições. E mais em cima, a gente tem a lateral dos pontos, olhem só, os pontos na lateral.
Para cada uma dessas três partes, a parte reta, a parte curva e a parte lateral, a gente vai ter uma maneira de distribuir esses pontos, tá bom? Eu amarrei o fio na parte reta, mais ou menos na metade da parte reta, mas não tem um ponto exato para você amarrar, tá? Você amarra onde você quiser. Vou entrar aqui nesse mesmo ponto onde eu coloquei o fio, vou laçar e vou fazer aqui uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto. Eu vou fazer nessa parte reta um ponto baixo para cada ponto. Então, aqui eu tenho 3 correntes. Eu vou fazer 3 pontos baixos. Sobre o ponto baixo que está aqui no topo do leque, eu vou fazer mais um ponto baixo. 3 correntes, 3 pontos baixos. Um ponto puff, um ponto baixo. 3 correntes, 3 pontos baixos. E assim eu sigo até eu chegar na curva. Olhem só a curva bem aqui. Eu vou fazer aqui o ponto baixo. E agora eu cheguei na curva. Aqui na curva é o seguinte. Bem aqui, antes daqui desses pontos altos do primeiro leque da curva, eu tenho uma correntinha. Eu vou fazer um ponto baixo nessa correntinha. E vou fazer um ponto baixo para cada um desses pontos altos que estão aparecendo aqui na curva do lado de fora. Mais em cima, eu tenho o início de uma carreira com ponto puff, e essa carreira, ela se inicia com um ponto baixo. Como ela se inicia com um ponto baixo, eu vou fazer só um ponto baixo. Mais acima, eu tenho novamente um leque com alguns pontos altos para fora. Eu vou fazer um ponto baixo na correntinha desse leque e um ponto baixo para cada ponto alto que está do lado de fora. E vou fazendo isso até eu terminar essa parte com diminuições. Aqui, por exemplo, eu cheguei na lateral dos pontos, tá? E aqui é o seguinte, eu preciso ver como começa cada carreira. Quando a carreira começar com pontos baixos, começa aqui, começa com um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo nessa carreira. Logo em cima, eu tenho mais uma carreira que também começou com ponto baixo. Então, mais uma vez, eu entro nela e faço outro ponto baixo. Logo em cima, eu tenho uma carreira que começa com ponto alto. Se a carreira começa com ponto alto, eu faço 2 pontos baixos. Mais uma vez, eu tenho aqui uma carreira que começa com ponto alto. Mais uma vez, eu faço 2 pontos altos, baixos, perdão. E aqui eu tenho 2 carreiras seguidas que começam com ponto baixo. Então, eu venho aqui na primeira carreira e faço um ponto baixo. Na segunda, outro ponto baixo. Logo depois, 2 carreiras com pontos altos. Então, são 2 pontos baixos na primeira e 2 pontos baixos na segunda. Aqui eu já cheguei onde eu fiz a costura. Para cá, para o outro lado, o que eu tenho é a repetição do que tem aqui. Eu já mostrei para vocês o que vocês vão fazer na parte reta, o que vocês vão fazer na parte curva e o que vocês vão fazer na lateral. Então, agora é só vocês darem a volta repetindo isso aqui. Se vocês tiverem a necessidade de modificar a quantidade de pontos aqui desse lado da alça, prestem atenção para repetir a mesma coisa do outro lado, tá? Para não ficar com um lado com mais ponto que o outro, porque dependendo da quantidade de carreiras que você venha fazer, vai ficar visível, tá bom? Então, tome esse cuidado. Então, eu vou dar a volta. E quando eu encerrar essa carreira, eu volto aqui para dar continuidade. Vamos lá. Cheguei aqui no final da carreira. Venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz desse acabamento e vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar a primeira carreira do acabamento. Aí, eu vou passar para a próxima carreira fazendo uma correntinha para subir, um ponto baixo sobre o primeiro ponto baixo e um ponto baixo para cada ponto baixo de toda a volta, tá? Até o fim da carreira. Eu vou fazer aqui, pessoal, um total de 4 carreiras de pontos baixos, tá? 4 carreiras de pontos baixos. Se você quiser fazer mais, tudo bem. Se você quiser fazer menos, tudo bem também. Ou se você quiser fazer um outro tipo de acabamento no decote, também fique à vontade. Quando eu terminar de fazer o meu decote, tá? O acabamento do meu decote, eu vou passar para a cava do braço. E na cava do braço, eu vou distribuir os pontos baixos
da mesma forma que eu distribuí nos decotes. A diferença é que na capa do braço a gente não tem os pontos retos, os pontos virados para cima, apenas curva e a lateral dos pontos. Eu vou dividir da mesma forma, tá? Eu vou distribuir os pontos baixos da mesma forma e aqui na cava eu vou fazer 2 carreiras apenas. Depois eu passo para a parte de baixo, onde eu vou fazer apenas uma carreirinha de ponto sobre ponto, tá? Um ponto baixo para cada ponto da base, pontos da correntinha inicial, ok? E depois disso, nosso trabalho vai estar dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.